Olá, a graça seja dada a vós por parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos para mais essa parte do nosso estudo sobre armadura espiritual. Hoje nós estaremos tratando sobre as sandálias da paz. Segundo Efésios, no capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Para nós entendermos o contexto em que Paulo estava inserido quando ele falou sobre as sandálias do evangelho da paz, nós vamos entender como era essa parte da vestimenta de um soldado romano. As sandálias, elas não eram comuns, elas eram feitas, de bronze, de latão e compostas por duas partes. A primeira era a caneleira. A caneleira era como se fosse um tubo, que começava em cima do joelho e se estendia até depois da perna inferior, descansando sobre a parte superior do pé. E essa peça fazia com que as sandálias parecessem botas, que eram feitas de latão. E elas serviam justamente para trazer essa proteção à perna e aos pés do soldado romano, impedindo, que a perna fosse quebrada, que fosse lacerada, que houvesse algum ferimento. E a segunda parte, que são as sandálias em si, era feita também de duas peças de metal. Em cima e embaixo, o pé ficava coberto com belas peças de latão. E as laterais eram unidas por inúmeras peças de couro durável. E em cima, ainda em cima das botas, e também abaixo, elas eram equipadas com espetos extremamente perigosos que tinham mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento. E quando a gente percebe, como essas sandálias, como eram essas sandálias e o quanto esses espetos afiados podiam ser perigosos, nós começamos a entender como é impressionante, Porque é tão impressionante que Paulo usava essa ilustração para definir a paz, Para descrever a paz. E a gente percebe que a paz, ela é uma arma tremenda. Ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque, porque ela transmite a ideia, no grego, na palavra paz no grego, ela transmite a ideia de uma paz que prevalece ou de uma paz vencedora, E por ser uma arma tremenda, ela não só te protege, como ela também lhe fornece uma arma brutal para você usar contra o inimigo quando ele te atacar. A paz, ela manterá os inimigos espirituais debaixo dos seus pés, que é onde a Bíblia diz que o nosso inimigo se encontra, debaixo dos nossos pés. E a gente, quando o Paulo fala em calçados, calçai os pés, a palavra calçar, em grego, ela também transmite a ideia de atar alguma coisa com muita força debaixo do pé de alguém, Então, ela tem essa definição de força. E essa mesma palavra, ela nos diz que nós hoje precisamos estar firmemente, firmados, firmar a paz em nossas vidas, em torno das nossas vidas. Porque se nós colocarmos, porque como o soldado romano, ele não poderia simplesmente colocar uma sandália que não ficasse presa, que não ficasse fixa nos seus pés. Porque senão no meio da guerra, no meio da luta, aquilo poderia cair, aquilo poderia sair e ele poderia perder a guerra ou até se machucar, devido a usar uma sandália folgada, uma sandália que não se enquadrasse nos critérios. E quando Paulo se referiu à paz nesse sentido, ele quis nos dizer que a mesma coisa acontece conosco hoje. Nós não podemos dar um lugar para a paz nas nossas vidas, que seja uma posição que se encaixa folgadamente em nossas vidas, mas pelo contrário, a paz, ela tem que ser algo firmado em nossas emoções, firmado na nossa mente, firmado no nosso coração, para que as situações, da nossa vida, para que as situações que ocorrem todos os dias nas nossas vidas, para que os ataques do inferno não nos descalcem, não tirem, a nossa sandália, não tirem a nossa paz, nos levando a desistir, nos levando a perder, nos deixando feridos pelo caminho, nos deixando quebrados pelo caminho,
E a palavra preparação, ela transmite a ideia de prontidão ou preparação, certo? Para os soldados romanos, né, ela retratava que eles tinham uma pisada forte. Estar preparado é estar sólido, é estar firme. A paz, ela nos dá um fundamento tão seguro que nós hoje podemos nos levantar com uma fé confiante, sem sermos abalados pelo que vemos e pelo que ouvimos. Também nos coloca na posição, ela nos coloca na posição de olharmos diretamente, né, na face do adversário ou de um desafio que venha contra as nossas vidas, sem medo, sem intimidação, né? A paz, ela fornece essa certeza de que nós vamos e nós enfrentamos com firmeza as situações. Ela fala de confiança, né? A paz, ela fala de confiança, de confiar nas promessas de Deus, de confiar na palavra de Deus, né? De confiar no evangelho, na verdade que Deus trouxe para as nossas vidas e não nos deixarmos nos abalar pelas circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia. A palavra paz, realmente em si, como eu falei antes, ela transmite essa ideia, né? De algo que prevalece, né? De algo que vence e não que desanima e não que desiste, né? Geralmente nas saudações, né, das cartas do apóstolo Paulo, ele usava muito a palavra paz. E nesse sentido, a palavra paz significava bênção e prosperidade em todas as áreas da vida de alguém. Então, quando ele começava suas cartas dizendo, né, que a paz esteja convosco, ou terminava dizendo isso, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco, ele estava dizendo que as bênçãos, que a prosperidade de Deus esteja sobre você, né? E por isso que Deus fala, que Jesus fala que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, né? Porque uma pessoa que recebe a verdade da verdade da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo em seu coração, essa verdade traz bênçãos, essa verdade traz prosperidade, né? A paz sugere que essa força vencedora, ela será tão forte, tão eficaz, que todo o caos que você alguma vez experimentou, ou o caos que alguém experimentou em sua vida longe de Deus, será substituído por uma paz que prevalece em todas as áreas das nossas vidas, né? Agora, a gente tem que prestar atenção também que muitas vezes a gente perde a nossa paz no meio do caos, no meio das situações, e nem sempre a ausência de paz significa necessariamente que o inimigo te atacou, que o inimigo lançou algo contra a sua vida, que o inimigo tentou te abater no meio da guerra. Mas pode ser também um sinal de que você, como cristão, violou algum princípio da palavra de Deus. Desobedeceu alguma direção de Deus, a vontade de Deus para sua vida, né? Então, antes que a gente passe a guerrear, antes que a gente passe a lutar contra o inimigo, contra aquela situação, nós precisamos nos olhar no espelho, nós precisamos analisar a nossa vida, nós precisamos ver por que a paz foi tirada dos nossos corações, nós precisamos analisar se nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, se nós fizemos algo que entristeceu o coração do Senhor, se nós desobedecemos uma direção dele. E isso pode ser uma fonte de problemas na nossa vida. E todas as atitudes que nos distanciam de Deus, que nos afastam da vontade de Deus para as nossas vidas, tiram a nossa paz, né? E a gente tem que examinar a nossa vida todos os dias. A própria palavra de Deus nos orienta a examinarmos, a cuidarmos das nossas atitudes, a olharmos para nós todos os dias, como nós estamos reagindo, como nós estamos vivendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos sentindo, como estamos nos relacionando com as pessoas. Então, isso é de suma importância, porque se nós nos vigiarmos a nós mesmos, não precisará vir uma correção da parte de Deus, ou muitas vezes, né, um juízo por algo que nós fazemos de errado, se nós analisarmos a nossa vida, né? Quando a paz ela está firmemente atada na sua mente, nas suas emoções, há pouco que o inimigo possa fazer para abalar você.
há pouco que as situações possam fazer para abalar você. Se for algo de você mesmo, é só você endireitar os seus caminhos, buscar a presença de Deus e renovar e trazer de volta a paz de Deus para sua vida, né? Agora, se for um ataque do inimigo, você tem que confiar, se basear nas promessas, na palavra de Deus a respeito de você, né? A respeito do que ele disse para você, quais são os planos dele para sua vida, e lutar e se levantar e encarar o adversário com confiança, sabendo que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Há dois tipos de paz, né? E nós vamos aprender hoje que a paz, ela tem a paz com Deus, né? Que é o que uma pessoa sente quando ela vai ao Senhor para ser salva, ou seja, quando há o arrependimento completo, o arrependimento genuíno em sua vida, e a hostilidade do velho homem se vai, uma nova paz de Deus passa a existir. Então, aquela paz que a gente reconhece quando a gente recebe, quando aceita Cristo nas nossas vidas, quando recebe Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E eu vou ler para vocês esse versículo que está em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 20 a 22, que diz o seguinte: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como que estão nos céus. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então é uma paz que é um estado espiritual, né, que pertence a todos os cristãos, a todos que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E essa paz, ela passa a existir a partir deste momento, quando a barreira entre Deus e o homem se dissolve, né? E quando a mente alienada, separada de Deus, ela entra em harmonia com Deus. Nisto se resume a verdadeira conversão, quando há um arrependimento genuíno, quando há uma mudança de mente, quando há uma mudança de atitude, quando há o verdadeiro batismo, né? Quando você se entrega para Deus, então você passa a sentir e a viver essa paz que vem, né? Que é a paz que você sente com Deus, vivendo uma vida com Deus, que a partir daquele momento não é mais você, mas Ele que vive em você e Ele passa a ministrar na sua vida. E o segundo tipo de paz é a paz de Deus. E a paz de Deus nem sempre, né, é possível que uma pessoa que tenha a paz com Deus tenha a experiência de conhecer a paz de Deus, que é diferente. E o que é a paz de Deus? É uma paz protetora. Por isso que ele fala aqui na armadura espiritual sobre as sandálias do Evangelho da Paz, porque é uma paz protetora. É uma paz que protege você do nervosismo, que protege você da ansiedade, das preocupações, que protege você de tudo que o inimigo possa tentar usar para impedir você de desfrutar da vida abundante que Jesus Cristo trouxe para você, né? Segundo Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra governar em grego, ela retrata como, na época ali, né, do Império Romano, ela retratava um árbitro, um juiz que julgava os jogos atléticos no mundo antigo, né? E essa ilustração, ela nos mostra que a paz de Deus pode começar a tomar todas as decisões e a dar as cartas em nossa vida. E se a gente permite que Deus passe a governar as nossas vidas, né? Se a gente permite que Deus, né, nos fale da vontade dele, nós seguimos os princípios de Deus e seguimos a palavra de Deus e nos mantendo sempre em comunhão com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, nós passamos a ter essa experiência da paz de Deus. Porque quando a gente deixa que Deus governe, que Deus nos diga, né, nos dê o caminho, nós andamos no caminho da eternidade, nada pode nos abalar. O inimigo hoje, ele obtém vantagens, né, nas áreas que não são renovadas da nossa mente. Né? E muitas vezes ele tenta transformar isso numa situação, numa montanha russa emocional,
que constantemente faz com que uma pessoa se sinta um dia em cima e no outro dia lá embaixo. Um dia triste, no outro dia feliz, né? Um dia está tudo bem, no outro já não está. Então, essa montanha russa de sentimentos, né? Que o inimigo traz para as nossas vidas, justamente para impedir que a gente tenha essa paz de Deus nas nossas vidas, né? E se não for o inimigo, as próprias situações da vida, né? As situações instáveis, hoje poderiam ser o bastante para nos tirar a paz de Deus, né? Para nos fazer jogar de um lado para outro da vida, nos levar como, né, com o vento que não sabe para onde vai. É por isso que nós precisamos aprender a deixar que a paz de Deus governe nossos corações, principalmente nesses dias difíceis hoje que nós vivemos. Nós precisamos, como cristãos, tomar uma posição, confiarmos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe, debaixo das tuas asas você está seguro, né? Porque a palavra de Deus tem que ser a sua proteção, é a sua proteção, e você tem que trazer isso à tona. E essa confiança, a paz de Deus, justamente essa confiança, essa entrega nas mãos de Deus de tudo que é a sua vida. Então, quando você passa a entregar a sua vida para Jesus e a deixar que Ele governe, a deixar que a palavra de Deus governe sobre a sua vida e não se deixar levar por circunstâncias que vão aparecendo na sua vida, então você aprende a viver na paz de Deus. E nós hoje, como cristãos, precisamos nos colocar nessa posição de deixar Deus, né, agir nas nossas vidas e confiar na palavra dele e não nas circunstâncias do mundo e não nas situações do mundo, né? Porque se nós deixarmos isso acontecer nas nossas vidas, nós não seremos capazes de resistir quando a verdadeira perseguição surgir na vida, né, dos cristãos. Porque hoje nós somos um país livre, um país que busca Deus com liberdade, mas até quando será assim? Até quando permanecerá assim? A gente sabe que a palavra de Deus fala da perseguição aos cristãos, fala das situações difíceis que nós enfrentaremos. E uma pergunta que eu faço, e eu faço para mim todos os dias: nós estamos preparados para as perseguições? Nós estamos preparados para dizer não para as coisas do mundo? Nós estamos preparados em viver uma vida totalmente governada pelo Senhor e não tomar as nossas decisões naquilo que nós sentimos, sabe, na nossa alma, mas deixarmos o Espírito Santo guiar o nosso espírito para as decisões corretas que nós devemos tomar nas nossas vidas? Hoje nós estamos com medo pelas situações que nós estamos passando, por esse vírus que tem surgido no mundo, por essa pandemia. E se vier algo pior? E se vier situações piores? Então hoje nós temos que nos preparar e guardar o nosso coração e confiança na palavra de Deus, que diz que com ele nós estaremos seguros, e seguir em frente e lutar e não desistir, e saber que Deus é conosco onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vamos. E isso é a segurança da palavra de Deus. É isso, estar firmado, porque os espetos da sandália, elas faziam com que a sandália ficasse presa e não tinha nada que derrubasse um soldado romano. E nós hoje, como cristãos, somos assim. Né, nós temos que nos agarrar com firmeza na palavra de Deus, na paz de Deus, e nos mantemos firmes contra todas as tempestades que surgirão contra as nossas vidas, contra a vida dos cristãos, né? E olha o que é interessante para falar, por que, né, os soldados romanos, eles usavam esse tipo de sandália até que vinha até em cima do joelho, né? Os soldados, eles tinham essa proteção justamente para evitar que as pernas dos soldados fossem feridas, fossem laceradas ou até mesmo quebradas em batalha. Porque muitas vezes as missões em que os soldados eram enviados os faziam passar por lugares muito pedregosos, né, com muitas pedras, e às vezes até escalarem barreiras difíceis, e eles tinham que estar preparados para suportar aquela situação, para passar por aquele lugar. E hoje, do mesmo modo, Deus pode ter dado a você uma missão na vida que o leva a passar por lugares que sejam desafiadores, né? E se você não tiver essa paz protetora de Deus na sua vida, em operação na sua vida, é altamente provável que você seja mental e emocionalmente ferido e espancado por relacionamentos e situações ásperas do dia a dia.
né, por situações de perseguição, né, por situações que virão contra os cristãos, situações que a gente já vive hoje, decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, ou a gente confia em Deus, ou a gente confia na palavra de Deus, ou a gente anda conforme as coisas do mundo, conforme o que o mundo nos diz. Nós temos uma escolha para fazer. E essa escolha somente você pode fazer. Ou você vai seguir a palavra de Deus e você vai tomar cuidado nesses tempos com aquilo que você faz, com aquilo que você ouve externamente, ou você vai se dirigir e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir o teu conhecimento, eu quero ouvir a tua verdade e é nela que eu vou me basear. Ou você vai pela onda do mundo: não vamos fazer desse jeito, porque desse jeito vai proteger, não faz assim ou faz assado, e acaba que nós daqui a pouco estamos andando pelo caminho do mundo e fazendo as coisas que o mundo nos direciona e saímos do caminho que Deus tinha para nós. E isso tira a sua paz. Cada vez que você se afasta do caminho que Deus escolheu para você, a sua paz, ela é tirada. E com a paz de Deus governando sua vida, você pode abrir o caminho, né? Por cada situação dessas, você pode sair de uma guerra, de uma luta, sem ter nenhum arranhão ou uma contusão. É a paz de Deus que permite que você cumpra a sua missão com êxito, né? Os soldados romanos também tinham que muitas vezes passar por lugares espinhosos, né? E a caneleira protegia ele desses espinhos, né? Se entrar na perna e ferirem eles, né? E um caminho espinhoso hoje na sua vida, ele pode se resumir numa situação financeira difícil, num casamento ruim, num corpo doente ou num desafio até mesmo contra o seu trabalho, contra o seu ministério. Então, hoje você precisa saber que a paz de Deus tem que governar a sua vida para que você ande pelo caminho correto e você saia desse caminho vencedor, né? A paz é uma arma divina que o isolará desses ataques cruéis. Olha o que diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Permaneça alerta para essa verdade, né? À medida que você crescer na caminhada com Deus, à medida que você crescer em confiança na palavra de Deus, que você dedicar toda a sua vida e a sua confiança ao que Deus diz, a voz de Deus na sua vida, né? Confrontos espirituais irão, na verdade, haverá confrontos que vão te desafiar, né? Que vão desafiar o seu crescimento. Mas quanto mais você ouvir a voz de Deus, quanto mais você, né, seguir a palavra de Deus, os princípios de Deus e não deixar que a sua paz desapareça, né? Você vai sair vencedor dessa história, né? Por isso ande na paz vencedora de Deus, que é a paz que prevalece. Olha o que diz em Isaías 26, nos versículos 13 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Não confie no mundo, não confie no que os homens dizem que vai ser, não confie no que eles vão falar que vai resolver os problemas. O seu problema, a situação da sua vida como cristão tem que estar nas mãos de Deus, na palavra de Deus, sabe? Pegue a palavra de Deus e leia, né? E se firme nela, firme, coloque, sabe, as sandálias da paz firmes, que nada vai te abalar, que nada vai te destruir, que nada vai tirar de você a certeza. E para concluirmos hoje esse estudo, eu quero resumir falando que a paz de Deus é confiança em Deus. A paz de Deus é ser firmado na palavra, é ser firmado nas promessas, é andar nos princípios de Deus, independente do que aconteça na sua vida, independente da situação que está lá fora, independente da situação que está ocorrendo no mundo, independente do que homens falem. A paz, ela se resume em confiança. Você hoje precisa parar de confiar em si mesmo, parar de confiar nos homens, parar de confiar no que o inimigo te diz e confiar na palavra de Deus. Só assim você vai conseguir passar por todas as situações difíceis que hoje você vive e situações que posteriormente virão.
Porque se você se apegar à palavra de Deus e dizer não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não há inimigo, não há situação que poderá arrancar de você a sua fé e a sua confiança. Só você precisa decidir isso e lutar por isso. Porque aqui nós estamos falando de armadura, nós estamos falando de guerra. E nós somos cristãos em guerra, lutando contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos lutando contra o inimigo. E para você vencer, você precisa ter a armadura de Deus bem firme em sua vida. Se você não confiar em Deus e na promessa e na palavra dele, o inimigo vai achar uma brecha para entrar no seu coração e na sua vida e destruir aquilo que você conquistou até hoje. Não permita isso, querido. Se esforce, né? Busque a verdade de Deus para sua vida e se firme nela e não deixe que o inimigo tire de você a verdade, a paz que vem de Deus. Amém? Muito obrigada por estarem nos acompanhando, por estar me acompanhando nesse estudo. Eu sei que como eu tenho aprendido muito com Deus nesse tempo, eu sei que vocês também estão aprendendo. E eu sei que Deus quer que a gente conheça a verdade, porque a verdade nos liberte. Amém? Eu encontro vocês no próximo estudo, que a gente vai estar falando sobre o escudo da fé. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e até a próxima.